Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho as Boas Novas de Deus. E hoje eu quero fazer uma introdução aos ritos, mitos e símbolos. Eu vou trazer aqui o panorama que irei abordar nessa sequência de vídeos, né? Hoje especialmente não vai ser, eu não vou expor diretamente os ritos, mas eu vou trazer um panorama, uma preparação para que a gente possa estar estudando os mitos, os ritos e os símbolos, né? Nesse caso, para compreender, para você que é professor ou mesmo você que não é professor, mas que tem interesse em conhecer mais as religiões, entenderem mais como funciona a religião e qual é a sua linguagem, né? Eu recomendo que você dê seguimento a essa série, né? Esse é o primeiro vídeo, na verdade já tem outro vídeo que eu recomendo você ver aí no canal sobre essa temática. No entanto, de uma forma mais brasileira, né? Que é ritos religiosos no cotidiano brasileiro. Esse é o primeiro vídeo da série, né? Que eu gravei. E agora a gente vai começar a desmiuçar toda essa linguagem religiosa que gira em torno do mito, ritos e símbolos. Primeiro eu gostaria de trazer para vocês a biografia, né? Alguns eu não tenho em papel, né? Só em forma de e-book, então vou só citar. E alguns eu tenho em papel que eu vou apresentar para vocês. Então vamos lá. Do Zach, né? O aspecto disciplinar da ciência da religião vai ser utilizado nessa primeira série, né? A ciência da religião, historiografia, problemas e métodos. Esse texto é da Voice, inclusive é livro texto da ciência da religião hoje nas faculdades, né? Que é do Julian Reis. Ele tem alguns outros, eu tenho inclusive mitos e ritos. É bem volumoso. Esse aqui é o livro introdutório em muitas faculdades para ciência da religião, né? O ensino religioso e os fundamentos teóricos, né? Epistemológico, e é da Intersaberes esse livro, né? O Oliveira, o escritor, o autor. Etimologia da palavra homem, FEB, né? Designação científica do homem, esse aqui é um artigo, né? As linguagens da experiência religiosa, uma introdução à fenomenologia da religião. Imago Dei, porque a gente vai falar sobre a Imago Dei em um dos vídeos, né? Pesquisa de teologia bíblica do Antigo Testamento. Cultura religiosa, caminho para a construção do conhecimento do Alves. Eu trouxe aqui outros que eu tenho em papel, que também epistemologia do fenômeno religioso, da Intersaberes. Linguagem e fenômeno religioso, também da Intersaberes. O livro principal, que é Rito, Mito e Símbolo, também da Intersaberes, é uma série voltada para o ensino religioso. E a obra que eu já mostrei, da editora Voz, do Julian Reis, a ciência das religiões, historiografia e problemas metodológicos, né? Problemas e método. Então vamos lá, vamos começar, e aí eu vou trazer essa primeira parte, tentar não me alongar muito, para que os vídeos fiquem vídeos mais curtos, mais sintéticos, no entanto com um pouquinho de profundidade, e vídeos voltados para o entendimento dessa temática, que são os ritos, mitos e símbolos, que faz parte da composição de toda religião. É preciso entender isso. Toda religião, seja ela qual for, ela tem dentro da sua linguagem religiosa os mitos, os ritos e os símbolos, né? Cada uma diferenciando o que cada uma define como sendo os seus ritos, os seus símbolos e a sua mitologia, né? E lembrando que quando falo de mito, não estou falando de algo inverídico, né? Mas a descrição da crença
ao transcendente de cada religião. Então, nós, para entendermos melhor esses três temas que estão entrelaçados, mitos, ritos e símbolos, por bem é melhor que primeiro nós precisamos entender, né, começar pelo a ciência da religião. Vai ter um vídeo aqui que eu vou abordar a diferença entre a ciência da religião, das religiões, ciência da religião, ciências da religião, ciência das religiões, né? Algumas vai haver essa nomenclatura, essa variação de nomenclatura, e diferenciar da própria teologia. Daí a importância primeiro começarmos pela ciência da religião. E aí vem a questão, aí você pode dizer, não, mas por que começar pela ciência da religião e não logo direto estudarmos logo os mitos, os ritos e os símbolos de uma forma pulando essa etapa? Porque é importante, primeiro, você que está aqui e que busca o conhecimento, busca o entendimento, né, sendo você de qualquer vertente religiosa e que quer compreender melhor a religião, compreender melhor como se dá essa dinâmica religiosa, como se dá o seu contexto religioso, como elas dialogam, como que a religião ela se expressa para a humanidade. Começando pela ciência da religião, nós construímos um caminho, né? Um caminho partindo, né? Como sempre acontece nas abordagens teóricas, né? De algo o macro, né? Até chegar o micro, né? Com isso nós vamos de conceitos mais amplos e depois chegamos a conceitos mais específicos, né? E especificamente com as ferramentas que se dispõem para que nós possamos fazer toda essa abordagem teórica, né? Do cotidiano religioso, dentre ele a sua linguagem, né? E para isso também nós pretendemos distinguir um pouco os limites, né? De atuação da ciência da religião, né? Ela dialoga, ela não é ela é uma disciplina, uma multidisciplina, poderíamos dizer assim, né? Assim como a teologia, ela navega com a história, com a filosofia, né? Com a antropologia. Da mesma forma, a ciência da religião, dentro do seu corpo, ela dialoga com a história, né? Com historiadores, né? Historiadores das religiões, a sociologia, né? Como a religião ela dialoga na sociedade, né? A antropologia, o estudo do homem a partir do seu campo religioso, a psicologia, o que a religião causa nas pessoas, né? Que sentimentos, como as pessoas agem, e isso como explica muitas vezes a ação de algumas pessoas partindo da psicologia da religião, filosofia da religião e a linguística, né? E a partir dos textos que são escritos, né? Com referência à religião, né? E dentro desse corpo nós temos a fenomenologia da religião, né? Que tem uma grande contribuição dentro da ciência da religião, né? E aí partindo do reis que nós utilizamos aqui, né? Ele traz a sua contribuição com a fenomenologia, por exemplo, contribui com essa especificidade, né? Exatamente nesse livro A Ciência da Religião. Então a ciência das religiões, né, segundo Reis, é uma ciência e não um credo. Aqui nós vamos falar mais à frente quando nós diferenciarmos teologia e ciência da religião, porque a ciência da religião ela não tem um intuito confessional, né? Não é como a teologia, ela é diferente da teologia. Então a ciência da religião não tem um credo, né? Uma religião específica, né? Mas ao contrário, busca compreender o fenômeno religioso, né? A partir do próprio homem que vive esse fenômeno, né? Ou as suas ações religiosas, né? Então a ciência das religiões ela busca, né? Ela alcança, ela pode fazer isso, que é decifrar o que exatamente o homem diz ser o objeto da sua fé, né? Aquilo que o homem, a partir da
fenomenologia da religião, observando todas essas múltiplas disciplinas que estão dentro da ciência da religião. Então se procura chegar a esse entendimento da religião, decifrando a religião, como ela, o que é que o seu adepto crescer a sua própria religião, não de forma apologética, que eu considero que é uma das maiores diferenças da ciência da religião para a teologia, que é não ser apologética, não tem a intenção de uma defesa de uma religião em detrimento das outras, inferiorizando as outras religiões. Não é esse o objetivo. Então, para a ciência da religião, é exatamente o comportamento do homem religioso que é o importante. Não é se é verdade ou se não é verdade a religião, mas a partir do comportamento, como esse homem religioso ele se comporta, tem a sua importância para a ciência da religião, né? Então, e essa experiência, esse homem, o comportamento desse homem, né? É um fenômeno, né? É uma experiência que ele próprio vive, né? Então, um fenômeno, no caso um fenômeno religioso, é uma experiência vivida que a pessoa vive, né? Para os historiadores das religiões, né? História das religiões, né? O historiador ele deve procurar compreender exatamente as experiências que esse homem religioso viveu, né? Então, para finalizar só esse nosso corpo aqui, do nosso estudo, né? Essa nossa introdução, né? Nós vamos aprofundar a partir da ciência da religião. Nós vamos trabalhar também a ciência da religião versus a teologia, né? Então nós abordaremos algumas definições e diferenças, sendo que cada uma dessas disciplinas, cada um desses campos, tanto o campo da ciência da religião como o campo da teologia, são importantes e dialogam de certa forma, mas são independentes, cada um tem o seu corpo. Então, esse é mais ou menos só um aperitivo para você, né? Para que você possa entender um pouco sobre o que vai ser abordado. E na sequência a gente vai entender o que é a ciência da religião e trazer algumas definições, né? Depois a gente vamos, cada um é um vídeo, então o próximo vídeo é só sobre a ciência da religião. Depois, ciência da religião versus teologia, né? Nós vamos entender o campo de cada um e onde cada um atua, né? Fazendo essa diferenciação, né? O caráter, em seguida nós vamos falar sobre o caráter interdisciplinar, como eu trouxe já um aperitivo, né? O homo religious, né? O homo religioso, e a imago Dei, e aí a gente faz uma aplicação e faz a conclusão dessa primeira série, que vai ser abordada aqui vídeo após vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Tem outros conteúdos já no canal, vários conteúdos sobre várias religiões, né? Falei sobre muitas religiões, das religiões africanas eu falei sobre quase todos os orixás, então é bem interessante você compreender o que as religiões de matriz africanas acreditam, né? E como como elas veem os orixás, como elas se desenvolveram, a diferença de Umbanda e Candomblé também, você vai ver aí dentro do canal. O budismo, tem uma sériezinha sobre o budismo, claro que a gente vai aprofundar mais à frente, né? Hinduísmo, o hinduísmo já fiz uma introdução e estou fazendo uma série sobre o hinduísmo, né? Hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo. Então tem dentro do canal uma série de vídeos que você pode se apropriar da cultura religiosa a partir da ciência da religião e especificamente fazer abordagens a partir da fenomenologia da religião e da ciência da religião não apologética, como no caso a teologia. Então espero muito que vocês estejam gostando, espero que vocês deem também o feedback de vocês aí sobre os vídeos. Pode acrescentar também nos comentários aí, dar o seu like também para que os vídeos se tornem
relevantes para outras pessoas e compartilha para que outras pessoas, professores, tenham acesso a esse conteúdo. Então é isso aí, né? E até o próximo vídeo.